Um menino humilde que fala 9 idiomas entra no escritório de um milionário arrogante. O que começou como zombaria se transformou na maior lição de vida que aquele empresário já recebeu. Uma história que vai mexer com suas emoções até o final. A manhã começou como todas as outras na cobertura do edifício empresarial Torres Douradas. Helena ajeitava os últimos detalhes da mesa de café enquanto observava pela janela panorâmica a cidade despertando lá embaixo. Trabalhava como empregada doméstica para Ricardo Almeida há alguns anos, um empresário que construiu um império no ramo de tecnologia. A rotina era sempre a mesma: chegar cedo, preparar tudo perfeitamente e torcer para que seu patrão estivesse de bom humor. O que Helena não imaginava era que aquele dia seria diferente de todos os outros, muito diferente. O telefone tocou, quebrando o silêncio matinal. Do outro lado da linha, a voz da diretora da escola municipal, onde seu filho Mateus estudava, soava preocupada. Senhora Helena, precisa vir buscar o Mateus. Houve um problema com o aquecimento da escola e liberamos todos os alunos mais cedo hoje. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo chegaria em pouco tempo para uma reunião importante com investidores internacionais. E ela não podia simplesmente abandonar o trabalho, mas também não podia deixar seu filho na rua. Por favor, aguarde alguns minutos. Vou tentar resolver isso, respondeu Helena, a voz tremendo de nervosismo. Ela sabia que Ricardo detestava imprevistos. Nas poucas vezes que precisou falar sobre assuntos pessoais, ele deixou claro que problemas familiares não deveriam interferir no trabalho. Helena respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Ligou para Mateus. Meu filho, você consegue vir até o prédio onde trabalho? Não posso sair agora, mas prometo que será rapidinho. Mateus, mesmo sendo apenas uma criança, sempre foi maduro para sua idade. Crescer apenas com a mãe e vê-la trabalhar tanto o fez entender as responsabilidades da vida mais cedo que a maioria das crianças. Claro, mamãe. Já sei como chegar lá. Fico quietinho te esperando. Minutos depois, Helena ouvia a campainha tocar. Correu até a porta e encontrou Mateus com sua mochila escolar, os olhos brilhando com curiosidade ao ver pela primeira vez o local onde sua mãe passava a maior parte dos dias. Nossa, mãe, que lugar incrível! Sussurrou Mateus, observando os móveis luxuosos e a vista deslumbrante. Lembra do que conversamos, filho. Você precisa ficar bem quietinho ali na cozinha. O patrão não pode te ver aqui, entendeu? Mateus assentiu compreensivo. Helena o levou até um cantinho da cozinha, longe da sala principal, e lhe deu alguns livros para se entreter. O menino se acomodou no chão, organizou seus materiais e começou a estudar em silêncio. Pouco tempo depois, Helena ouviu a porta do elevador se abrindo. Ricardo Almeida entrou em seu apartamento com a postura confiante de quem comandava um império. Alto, bem vestido, com cabelos grisalhos que conferiam distinção ao seu rosto sério. Aos seus lados, 3 homens de terno falavam em idiomas que Helena não compreendia. Helena, prepare café para 4 pessoas e certifique-se de que não sejamos interrompidos por nada, disse Ricardo, sem sequer olhar em sua direção. Sim, senhor Almeida, respondeu Helena, sentindo o estômago revirar de nervosismo. A reunião começou na elegante sala de estar. Os investidores falavam alternadamente em inglês, francês e o que parecia ser alemão. Ricardo respondia fluentemente, demonstrando o domínio que o levou ao sucesso internacional. Helena servia o café em silêncio, orando para que Mateus continuasse quieto na cozinha. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto os homens discutiam números e projeções, um dos investidores derrubou acidentalmente sua pasta, espalhando documentos por todo o chão. Helena correu para ajudar a recolher os papéis, e foi nesse momento que Mateus apareceu na entrada da sala. O menino havia ouvido vozes diferentes e, com a curiosidade natural de uma criança, quis entender o que estava acontecendo. Quando viu os papéis no chão, seu primeiro instinto foi ajudar.
Deixa que eu ajudo a pegar, disse Mateus de forma educada, abaixando-se para recolher os documentos. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Helena com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Os três investidores observavam a cena sem entender exatamente o que estava acontecendo. Helena, o que significa isso? Perguntou Ricardo com a voz controlada, mas claramente descontente. Antes que Helena pudesse responder, um dos investidores fez uma pergunta em inglês. Who is this child? Para surpresa de todos, Mateus ergueu os olhos e respondeu naturalmente. I'm Helena's son, sir. Sorry for interrupting your meeting. Os três homens trocaram olhares de surpresa. Ricardo ficou boquiaberto. Uma criança que parecia ter saído de uma escola pública acabara de responder perfeitamente em inglês. O investidor francês, curioso, decidiu testar. Tu parles français aussi, petit? Sem hesitar, Mateus respondeu. Oui, monsieur. Je parle français aussi. O terceiro investidor, alemão, não resistiu. Und Deutsch? Sprichst du auch Deutsch? Ja, ich spreche auch Deutsch, respondeu Mateus com um sorriso tímido. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em todos os seus anos de negócios internacionais, raramente encontrava pessoas que dominassem 3 idiomas fluentemente. E ali estava uma criança, filho de sua empregada, conversando naturalmente em 3 línguas diferentes. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Ricardo, a voz embargada pela surpresa. Na biblioteca municipal, senhor. Eles têm livros e aplicativos gratuitos para aprender idiomas. Também assisto vídeos na internet quando consigo usar o computador da escola. Helena observava a cena com o coração na garganta. Sabia que seu filho era especial, mas nunca imaginara que suas habilidades causariam tamanha impressão. O investidor inglês, um homem chamado Thompson, se aproximou de Mateus com interesse genuíno. Quantos idiomas você fala, jovem? Mateus contou nos dedos antes de responder. Português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês, mandarim e estou aprendendo russo. O silêncio voltou a dominar a sala. 9 idiomas. Uma criança que cresceu na periferia, filha de empregada doméstica, falava 9 idiomas. Thompson olhou para Ricardo com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia ser decepção. Em 40 anos de negócios internacionais, raramente encontrei alguém com essa capacidade linguística. E certamente nunca encontrei alguém tão jovem com tanto potencial sendo negligenciado. A palavra negligenciado ecoou na sala como um tapa. Ricardo sentiu o rosto queimar. Aqueles homens que vieram de outros países para investir milhões em sua empresa estavam mais impressionados com o filho de sua empregada do que com suas próprias apresentações. Mateus, disse o investidor francês em português, você tem sonhos? O que quer ser quando crescer? Os olhos do menino brilharam. Quero ser diplomata, senhor. Quero ajudar pessoas de países diferentes a se entenderem melhor. Acho que quando as pessoas se comunicam, o mundo fica mais pacífico. A resposta foi como uma punhalada no orgulho de Ricardo. Ali estava uma criança com uma visão de mundo mais ampla que a de muitos adultos que conhecia. Thompson se levantou e caminhou até Ricardo. Senhor Almeida, conversaremos sobre os investimentos depois. Agora preciso fazer uma pergunta. Que tipo de homem você é? Ricardo não soube o que responder. Pela primeira vez em muitos anos, se sentiu pequeno diante de algo maior que seu sucesso financeiro. Helena, percebendo a tensão no ar, segurou a mão de Mateus. Vamos, filho, não queremos atrapalhar mais a reunião do Sr. Almeida. Esperem, disse Thompson. Mateus, você gostaria de conhecer nossa escola de idiomas em Londres? O menino olhou para a mãe, depois para o homem, sem conseguir acreditar no que ouvia. Ricardo observava tudo em silêncio, sentindo algo se movendo dentro de seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Era como se estivesse vendo o mundo com outros olhos pela primeira vez.
O silêncio que se seguiu à proposta de Thompson ecoou pela sala como um trovão distante. Helena sentiu as pernas tremerem, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Uma escola de idiomas em Londres? Para seu filho? Ricardo permanecia imóvel, observando a cena se desenrolar diante de seus olhos como se fosse um filme. Toda a sua vida foi construída sobre a certeza de que o sucesso vinha através de oportunidades caras, escolas de elite e contatos influentes. E ali estava Mateus, uma criança que aprendeu 9 idiomas sozinha, usando apenas recursos gratuitos. Senhor Thompson, disse Helena com a voz embargada, isso é muito generoso, mas nós não temos condições de... Quem falou em dinheiro? Interrompeu Thompson com um sorriso caloroso. Estou falando de uma bolsa de estudos completa. Nossa fundação procura jovens talentos pelo mundo todo, e Mateus é exatamente o tipo de pessoa que queremos apoiar. Mateus olhou para a mãe com os olhos brilhando de esperança e medo ao mesmo tempo. Nunca havia imaginado que algo assim pudesse acontecer na vida real, apenas nos livros que lia na biblioteca. O investidor alemão que se apresentara como Herr Müller se aproximou e se ajoelhou na altura de Mateus. Posso fazer uma pergunta, jovem? Por que escolheu aprender tantos idiomas? Mateus pensou por um momento antes de responder. Porque quando eu estava na biblioteca, percebi que existem livros incríveis em outras línguas. Histórias que nunca foram traduzidas. Conhecimentos que só existem em determinados países. Pensei que se eu aprendesse esses idiomas, poderia conhecer o mundo sem sair do lugar. A resposta tocou profundamente os 3 investidores. Eles haviam viajado pelo mundo inteiro, conhecido culturas diferentes e construído fortunas, mas raramente encontraram alguém com uma paixão tão pura pelo conhecimento. Ricardo sentiu algo estranho acontecendo em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos: humildade. Aquela criança, que ele nem sabia que existia até poucos minutos atrás, estava ensinando lições de vida para homens que movimentavam milhões de dólares. Mateus, disse o investidor francês, Monsieur Dubois, você poderia nos contar como é um dia normal da sua vida? O menino olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Acordo bem cedo para ajudar minha mãe, antes dela vir trabalhar. Preparo meu próprio lanche para a escola, porque não queremos dar trabalho extra para ela. Na escola, sempre peço para fazer as atividades extras, mesmo quando não valem nota. Depois das aulas, vou para a biblioteca municipal. Mateus pausou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Fico lá até ela fechar. A dona Carmen, que trabalha lá, sempre me deixa usar o computador quando ninguém está esperando. É onde pratico a pronúncia dos idiomas, assistindo vídeos e repetindo até conseguir falar certinho. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nunca soube que o filho passava tanto tempo na biblioteca. Sempre imaginou que ele brincasse com outras crianças depois da escola. E à noite? Perguntou Thompson, claramente emocionado com a história. À noite, quando minha mãe chega do trabalho, estudo em casa. Ela sempre pergunta sobre meu dia e me ajuda com a lição, mesmo quando está muito cansada. Depois, leio histórias para ela antes de dormirmos. Ela gosta quando leio em outras línguas, mesmo não entendendo. Diz que a voz fica diferente. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Enquanto ele chegava em casa todos os dias, reclamando do cansaço e se isolando em seu escritório, Helena chegava igualmente cansada e ainda encontrava energia para se dedicar ao filho. Thompson trocou olhares significativos com os outros 2 investidores. Era como se estivessem se comunicando silenciosamente, tomando uma decisão que transcendia qualquer negócio. Ricardo, disse Thompson, virando-se para o empresário, preciso fazer uma confissão. Não viemos aqui hoje apenas para discutir investimentos. Ricardo franziu as sobrancelhas, confuso. Como assim?
Sua empresa está sendo avaliada não apenas pelos números, mas pela responsabilidade social. Queremos saber que tipo de líder você realmente é, como trata as pessoas ao seu redor. O ar pareceu ficar mais pesado na sala. Ricardo começou a entender que aquela reunião havia se tornado muito mais do que uma simples apresentação de negócios. Monsieur Dubois continuou. Descobrimos sobre Helena e Mateus através de algumas pesquisas que fizemos. Sabíamos que ela trabalhava para você há anos. Queríamos ver como você reagiria ao descobrir o potencial extraordinário que existia bem debaixo do seu nariz. Ricardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Durante anos, Helena havia sido apenas uma presença silenciosa em sua vida. Ele sabia seu nome, pagava seu salário em dia, mas nunca havia demonstrado interesse genuíno por sua vida pessoal. Esse menino, disse Herr Müller, apontando carinhosamente para Mateus, representa tudo aquilo que nosso grupo de investimentos procura apoiar: talento genuíno, determinação contra todas as adversidades e uma visão de mundo que pode transformar o futuro. Helena segurou a mão de Mateus mais forte, ainda tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Thompson continuou. Nossa proposta original de investimento em sua empresa está mantida, Ricardo. Mas agora temos uma proposta adicional. Queremos criar um programa de bolsas de estudos aqui no Brasil e gostaríamos que você fosse o coordenador local. Eu? Perguntou Ricardo, genuinamente surpreso. Você tem a infraestrutura, os contatos, e agora tem uma razão muito especial para fazer isso dar certo, disse Dubois, olhando carinhosamente para Mateus. O menino, que até então havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Senhor Almeida, o senhor é muito inteligente, né? Minha mãe sempre fala que trabalha para um homem muito esperto que construiu uma empresa grande sozinho. E a inocência e admiração na voz de Mateus foi como uma lâmina afiada, cortando através de todas as defesas que Ricardo havia construído ao longo dos anos. Por que você acha isso, Mateus? Perguntou Ricardo, a voz mais suave do que Helena jamais havia ouvido. Porque minha mãe nunca mentiu para mim, e ela disse que o senhor é uma pessoa boa, só que muito ocupado. Disse que pessoas ocupadas às vezes esquecem de olhar ao redor, mas que isso não quer dizer que são más pessoas. Helena olhou para o filho com surpresa. Nunca havia dito exatamente aquilo, mas Mateus havia interpretado suas palavras com a sabedoria de alguém muito além de sua idade. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez em anos. Aquela criança, que tinha todos os motivos para ressentir sua indiferença, estava defendendo-o com a pureza de coração que apenas crianças possuem. Thompson se levantou e estendeu a mão para Ricardo. O que me diz? Topa se tornar o mentor de jovens talentos como Mateus? Ricardo olhou para Helena, depois para Mateus e finalmente para os três investidores. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Antes de responder, disse Ricardo, a voz tremendo ligeiramente, preciso fazer uma pergunta para Helena e Mateus. Mãe e filho se entreolharam, curiosos. Vocês conseguem me perdoar por ter sido tão cego durante todos esses anos? Helena sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Mateus se aproximou de Ricardo e, com a espontaneidade típica das crianças, estendeu a mão para cumprimentá-lo. Não tem nada para perdoar, Sr. Almeida. Hoje é um novo dia, e dias novos são para começar coisas novas. A mão pequena de Mateus se perdeu na palma grande de Ricardo quando os dois se cumprimentaram. Era um gesto simples, mas que carregava o peso de uma transformação que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Thompson observou a cena com satisfação, sabendo que raramente presenciara um momento tão autêntico em suas décadas de experiência, com pessoas influentes ao redor do mundo. Muito bem, disse Thompson, voltando a se sentar. Agora que estabelecemos uma nova dinâmica aqui, preciso compartilhar alguns detalhes sobre nossa proposta.
Helena continuava de pé, ainda segurando a mochila de Mateus, como se a qualquer momento alguém fosse dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Helena, por favor, sente-se conosco, disse Ricardo, indicando uma das poltronas elegantes da sala. Era a primeira vez que ele a convidava para se sentar em sua própria sala de estar. Senhor Almeida, eu preciso continuar trabalhando, começou Helena, desconfortável com a situação. Hoje não, interrompeu Ricardo suavemente. Hoje você é nossa convidada de honra. Mateus sorriu, vendo a mãe se sentar na poltrona macia, e ele se acomodou no chão ao lado dela, como sempre fazia em casa. Monsieur Dubois abriu uma pasta elegante e retirou alguns documentos. Nossa fundação, Pontes do Conhecimento, trabalha há 15 anos identificando jovens talentos em situações de vulnerabilidade social. Já transformamos mais de 1000 vidas ao redor do mundo. Herr Müller complementou. Mateus não seria apenas um beneficiário. Ele seria nosso primeiro embaixador brasileiro. Sua história inspiraria outros jovens a acreditarem em seus próprios potenciais. Embaixador? Perguntou Mateus, os olhos brilhando de curiosidade. Sim, respondeu Thompson. Você viajaria pelo Brasil contando sua história, encorajando outras crianças a estudarem, a sonharem grande. Mostraria que não importa de onde você vem, mas para onde está indo. Helena sentiu o coração disparar. A ideia de Mateus viajando, conhecendo o mundo, era tudo que sempre sonhara para ele. Mas também era aterrorizante imaginar seu filho longe dela. Ricardo percebeu a apreensão de Helena e se dirigiu a ela. Helena, sei que deve estar preocupada. É natural. Mas e se eu garantisse que vocês nunca se separariam? E se Helena pudesse acompanhar Mateus em todas essas viagens? Como? Perguntou Helena, a voz quase um sussurro, oferecendo a ela uma posição em nossa nova fundação brasileira. Disse Ricardo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Helena conhece Mateus melhor que qualquer pessoa. Quem melhor para cuidar dele e de outros jovens talentos que encontrarmos? Thompson sorriu amplamente. Brilhante, Ricardo. Estava esperando que pensasse nisso. Mateus se levantou de um salto e abraçou a mãe. Mãe, você não ia mais precisar limpar a casa dos outros. Você ia cuidar de crianças como eu. Helena estava tão emocionada que não conseguia formar palavras. Durante anos, limpou casas alheias, sonhando com um futuro melhor para o filho. Jamais imaginou que esse futuro pudesse incluir uma nova carreira para ela também. Mas eu não tenho estudo suficiente para isso, disse Helena, a insegurança transparecendo em sua voz. Helena, disse Dubois carinhosamente, você criou sozinha um menino que fala 9 idiomas, que tem valores sólidos e uma visão de mundo admirável. Que diploma poderia ser mais importante que esse? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Toda a sua vida havia construído barreiras entre ele e as pessoas ao seu redor. Focara tanto em acumular riqueza que esquecera de acumular experiências humanas genuínas. Posso fazer uma pergunta? Disse Ricardo, virando-se para Mateus. O que você mais quer na vida? Mateus pensou por um longo momento antes de responder. Quero que minha mãe se orgulhe de mim. Quero ajudar outras crianças que passam pelas mesmas dificuldades que passei. E quero que o senhor saiba que não importa o quanto uma pessoa tenha dinheiro, ela sempre pode escolher ser ainda melhor. A última frase de Mateus ecoou pela sala como um sino. Ricardo sentiu, como se o menino pudesse enxergar diretamente em sua alma. Thompson se levantou e se aproximou de Ricardo. Sabe o que mais me impressiona em Mateus? Não é apenas sua capacidade intelectual, é sua inteligência emocional. Ele consegue ver o potencial de bondade nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver isso em si mesmas. É verdade, concordou Helena. Desde pequeno ele sempre viu o lado bom das situações. Quando outros meninos zombavam dele por estudar tanto, ele dizia que eles só precisavam de alguém que acreditasse neles. Müller folheou alguns documentos e encontrou o que procurava.
Temos aqui uma lista de 15 jovens brasileiros que identificamos como possíveis candidatos ao programa. Todos têm histórias similares à de Mateus. Muito talento, pouca oportunidade. 15? Perguntou Ricardo, impressionado. É apenas o começo, respondeu Thompson. Nossa meta é identificar 100 jovens talentos no primeiro ano. E, Ricardo, você seria responsável por supervisionar todo o programa. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma empolgação que não sentia há décadas. Pela primeira vez em anos, estava sendo convidado a fazer parte de algo maior que seus próprios interesses. Posso ver essa lista? Pediu Ricardo. Mueller entregou os documentos. Ricardo leu em silêncio, absorvendo cada história. Uma menina de 12 anos que criava aplicativos em um computador emprestado da escola. Um garoto de 10 anos que desenvolvera um sistema de purificação de água usando materiais recicláveis. Uma adolescente que ensinava matemática para crianças menores em uma biblioteca comunitária. Meu Deus, murmurou Ricardo. Esses jovens são extraordinários. E todos eles passam despercebidos diariamente, disse Dubois. Quantos Mateus existem por aí, esperando apenas uma oportunidade? Mateus se aproximou de Ricardo e perguntou: Posso ver também, Sr. Almeida? Ricardo abaixou os documentos para que Mateus pudesse ler. O menino percorreu as páginas com atenção, absorvendo cada detalhe das histórias dos outros jovens. Eu quero conhecer todos eles, disse Mateus com determinação. Quero que saibam que não estão sozinhos. Helena observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Mateus sempre foi maduro demais para a idade, mas agora estava falando sobre responsabilidades que pareciam grandes demais para uma criança. Mateus, disse Helena carinhosamente, você tem certeza de que quer tudo isso? É muita responsabilidade para alguém da sua idade. Mateus se voltou para a mãe com aquele olhar sério que ela conhecia tão bem. Mãe, lembra quando me ensinou que quando ganhamos algo bom, precisamos compartilhar com quem precisa? Helena assentiu, emocionada ao ver o filho aplicando os valores que havia tentado ensinar durante todos esses anos. Então é isso que quero fazer, compartilhar essa oportunidade incrível. Thompson, Dubois e Mueller trocaram olhares de admiração. Em suas carreiras, haviam conhecido centenas de jovens talentosos, mas raramente encontraram alguém com tamanha maturidade emocional. Ricardo fechou os documentos e olhou diretamente para Thompson. Aceito ser o coordenador do programa, mas tenho uma condição. Qual? Perguntou Thompson, curioso. Quero passar uma semana com cada um desses jovens antes de tomarmos qualquer decisão final. Quero conhecer suas famílias, entender suas realidades. Não quero que isso vire apenas um programa assistencial. Quero que seja uma verdadeira transformação. Helena sentiu uma onda de respeito por Ricardo. Em poucas horas, havia testemunhado uma transformação completa em um homem que julgava conhecer. Perfeito, disse Thompson, estendendo a mão novamente. Bem-vindo à família Pontes do Conhecimento. Quando Ricardo e Thompson se cumprimentaram, Mateus aplaudiu espontaneamente. Seu aplauso contagiou toda a sala, e logo todos estavam aplaudindo o nascimento de algo que mudaria muitas vidas dali em diante. Os dias que se seguiram àquela reunião transformadora passaram como um borrão colorido na vida de Helena e Mateus. A simples rotina de escola e biblioteca foi substituída por uma série de reuniões, entrevistas e preparações que pareciam parte de um sonho impossível. Ricardo havia cumprido sua promessa. Nos dias seguintes, visitou pessoalmente cada um dos 15 jovens da lista inicial. O que descobriu mudou sua perspectiva sobre talento, determinação e o verdadeiro significado de riqueza. Em uma favela na zona sul da cidade, conheceu Marina, uma menina que criava aplicativos revolucionários em um celular que funcionava apenas quando conectado a um carregador emprestado da vizinha. Em uma comunidade rural, a algumas horas da capital, encontrou Diego,
Um garoto que construía telescópios com materiais recicláveis e conseguia identificar constelações que muitos astrônomos amadores não conheciam. Cada história era mais impressionante que a anterior. Cada jovem representava um potencial inexplorado que estava ali, bem diante dos olhos de todos, esperando apenas uma oportunidade. A transformação em Ricardo era visível para todos que o conheciam. Helena notou como ele havia começado a cumprimentar todos os funcionários do prédio pelo nome, como perguntava sobre suas famílias e como seu sorriso havia se tornado mais frequente e genuíno. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Ricardo para Helena, enquanto organizavam os documentos dos novos candidatos ao programa. "Não é apenas o talento desses jovens, é a força de suas famílias. Mães que trabalham 3 empregos para garantir que os filhos tenham livros. Pais que abrem mão de pequenos luxos para pagar internet." Helena sorriu, reconhecendo sua própria história naquelas palavras. "É o que fazemos quando amamos alguém, Sr. Ricardo. Fazemos o impossível parecer natural." E durante esse período, Mateus havia se tornado uma pequena celebridade na escola municipal onde estudava. A notícia sobre a Bolsa de Estudos Internacional e sua nova função como embaixador da fundação se espalhou rapidamente. Mas, para a surpresa de todos, a fama não subiu à sua cabeça. Pelo contrário, Mateus usou sua nova posição para identificar outros talentos escondidos entre seus colegas. Descobriu que Carlos, o menino que todos consideravam lerdo, na verdade tinha dificuldade para enxergar o quadro e era brilhante em matemática. Percebeu que Ana Luísa, a menina mais quieta da turma, escrevia poemas lindos durante os intervalos. "Professora Valdete", disse Mateus para sua professora favorita, "posso sugerir alguns colegas para o programa da fundação?" A professora Valdete havia acompanhado toda a transformação na vida de Mateus com uma mistura de alegria e orgulho maternal. Era uma das poucas pessoas na escola que sempre notara o potencial especial do menino. "Claro, Mateus. Quem você tem em mente?" Mateus abriu um caderninho onde havia anotado observações sobre seus colegas. "Carlos precisa de óculos e de alguém que acredite que ele é inteligente. Ana Luísa escreve melhor que muitos escritores famosos, mas ninguém nunca leu seus textos. E Pedro sabe consertar qualquer coisa que quebra, mas todos acham que isso não é talento de verdade." A professora Valdete sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Em seus 20 anos de magistério, raramente havia encontrado uma criança com tamanha capacidade de enxergar o potencial nos outros. Enquanto isso, Thompson, Dubois e Müller haviam retornado aos seus países, mas mantinham contato diário com Ricardo através de videoconferências. O progresso do programa brasileiro havia superado todas as expectativas iniciais. "Ricardo", disse Thompson durante uma dessas chamadas, "quero compartilhar algo com você. Em 15 anos da fundação, nunca vimos uma mobilização tão rápida e eficiente quanto a que você organizou." "Não fui eu sozinho", respondeu Ricardo humildemente. "Helena tem sido fundamental na coordenação. E Mateus? Bem, Mateus tem sido nossa bússola moral." Era verdade. Helena havia descoberto talentos administrativos que nem sabia possuir. Organizava cronogramas, coordenava entrevistas e, mais importante, criava uma atmosfera de acolhimento que fazia com que os jovens candidatos se sentissem à vontade para mostrar seus verdadeiros potenciais. Em um fim de semana particularmente significativo, Ricardo organizou o primeiro encontro entre todos os jovens selecionados para o programa. O local escolhido foi o salão de eventos de sua empresa, que foi transformado em um espaço acolhedor e inspirador. 15 jovens de backgrounds completamente diferentes se reuniram pela primeira vez. Marina, a criadora de aplicativos, estava ao lado de Diego, o astrônomo amador. Carlos, agora usando óculos novos e irradiando confiança, conversava animadamente com Ana Luísa,
que pela primeira vez havia encontrado alguém interessado em ouvir seus poemas. Olhem ao redor, disse Mateus, dirigindo-se ao grupo durante a apresentação que Ricardo havia pedido para ele fazer. Cada um de vocês é especial de um jeito diferente. Cada um tem um talento que pode mudar o mundo. As palavras de Mateus ecoaram pelo salão, tocando não apenas os jovens presentes, mas também seus pais e responsáveis, que observavam a cena com lágrimas nos olhos. Mas sabe o que descobri nas últimas semanas? Continuou Mateus. O talento mais importante que todos nós temos não é saber idiomas, ou criar aplicativos, ou escrever poemas. O talento mais importante é acreditar uns nos outros. Helena observava o filho falar com uma maturidade que continuava a surpreendê-la. Ricardo, ao seu lado, murmurava: "Esse menino vai mudar o mundo." Durante o encontro, cada jovem teve a oportunidade de apresentar seu talento especial. Marina demonstrou seu aplicativo de tradução para Libras que ela havia criado para se comunicar com um primo surdo. Diego montou um telescópio improvisado e mostrou como identificar planetas visíveis naquele horário. Ana Luísa recitou um poema sobre esperança que não deixou olho seco no salão. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Carlos se levantou para falar. O menino, que sempre foi considerado lerdo pelos colegas da escola regular, havia descoberto, com seus óculos novos e a confiança renovada, que possuía um talento extraordinário para resolver problemas matemáticos complexos. "Eu sempre soube que era diferente", disse Carlos, a voz tremendo de emoção. "Mas pensava que ser diferente era ruim. Mateus me ensinou que ser diferente pode ser o nosso superpoder." A plateia explodiu em aplausos. Ricardo sentiu uma onda de orgulho que não tinha nada a ver com conquistas pessoais ou sucesso financeiro. Era um orgulho diferente, mais profundo, mais significativo. Thompson, que havia se conectado por vídeo para acompanhar o evento, disse da tela: "Ricardo, Helena, Mateus, vocês criaram algo mágico. Esse é exatamente o tipo de transformação que nossa fundação sonha em promover." Ao final do encontro, os 15 jovens se abraçaram como se fossem irmãos há anos. Haviam encontrado algo que muitos adultos procuram a vida inteira: um lugar onde pertencer, onde ser aceito, onde seus talentos eram celebrados em vez de ignorados. Helena se aproximou de Ricardo. "Obrigada." "Por quê?" perguntou Ricardo, genuinamente curioso. "Por ter se tornado a pessoa que meu filho sempre soube que o senhor poderia ser." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em décadas, sentia que sua vida tinha um propósito que transcendia o sucesso pessoal. Mateus se aproximou dos dois. "Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta?" "Claro, Mateus." "O senhor está feliz de verdade agora?" Ricardo olhou ao redor do salão, vendo jovens talentos conversando animadamente, pais emocionados abraçando seus filhos, Helena organizando os próximos passos do programa com eficiência e carinho. "Sabe, Mateus", disse Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura do menino, "eu pensava que sabia o que era felicidade, mas descobri que estava confundindo satisfação com felicidade. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, posso dizer que sou verdadeiramente feliz." Mateus sorriu e estendeu a mão para mais um cumprimento. "Então que venham muitos dias felizes pela frente, Sr. Ricardo." Quando suas mãos se encontraram novamente, todos na sala souberam que estavam testemunhando não apenas o nascimento de um programa social, mas o início de uma jornada que transformaria muitas vidas para sempre. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no escritório de Ricardo, e o programa Pontes do Conhecimento Brasil havia crescido além de todas as expectativas. O que começou com 15 jovens havia se expandido para mais de 100 talentos identificados em todo o país. A Fundação Brasileira ocupava agora um andar inteiro de um prédio moderno no centro da cidade, com salas de aula equipadas,
laboratórios de informática e uma biblioteca que seria o sonho de qualquer estudante. Helena caminhava pelos corredores da nova sede com uma confiança que ela própria não reconhecia. Vestia um terno elegante, mas mantinha o sorriso caloroso que sempre caracterizou sua personalidade. Sua transformação de empregada doméstica para a coordenadora geral do programa havia sido notável, mas o que mais impressionava todos ao seu redor era como ela conseguia equilibrar profissionalismo com o carinho maternal que dispensava a cada jovem do programa. "Mãe, você viu as últimas estatísticas?" perguntou Mateus, entrando em seu escritório com uma pasta cheia de gráficos coloridos. O menino havia crescido não apenas em estatura, mas em maturidade e responsabilidade. Continuava sendo uma criança, mas uma criança com uma missão que abraçara com todo o seu coração. "Quais números, meu amor?" respondeu Helena, tirando os óculos novos que havia precisado usar devido às longas horas de trabalho no computador. 92% dos jovens do programa melhoraram suas notas em pelo menos 2 disciplinas. 85% relataram aumento na autoestima e, mãe, Mateus pausou dramaticamente. 100% disseram que se sentem mais esperançosos sobre o futuro. Helena sentiu aquela onda familiar de emoção que a tomava sempre que via números que representavam vidas transformadas. Cada estatística era uma criança que agora acreditava em si mesma, uma família que tinha motivos para sonhar. "E o Carlos? Como ele está indo na nova escola?" perguntou Helena. Carlos havia sido transferido para uma instituição especializada em matemática avançada, onde finalmente encontrara colegas que compreendiam sua paixão por números. Incrível! Ele está ensinando equações para alunos do ensino médio. A professora disse que nunca viu alguém explicar conceitos matemáticos complexos de forma tão simples. Naquele momento, Ricardo apareceu na porta do escritório de Helena. Sua transformação física era sutil, mas significativa. Havia trocado os ternos escuros e rígidos por roupas mais casuais e coloridas. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com uma luz diferente, mais humana. "Desculpem a interrupção, mas preciso compartilhar uma notícia com vocês", disse Ricardo, segurando um envelope elegante. "Que tipo de notícia?" perguntou Mateus, sempre curioso. Ricardo abriu o envelope cuidadosamente e retirou uma carta com timbre oficial. O programa Pontes do Conhecimento Brasil foi indicado para o Prêmio Internacional de Inovação Social. A cerimônia será em Genebra e todos nós fomos convidados. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Genebra, um prêmio internacional. Há alguns meses, seu maior sonho era conseguir pagar a passagem de ônibus para Mateus ir à escola, sem se preocupar com o dinheiro. "Isso significa que pessoas do mundo inteiro vão conhecer nossa história?" perguntou Mateus, tentando processar a magnitude da notícia. "Não apenas conhecer", disse Ricardo, se ajoelhando para ficar na altura de Mateus, um gesto que havia se tornado natural entre eles. "Eles vão conhecer sua história. Você foi especificamente mencionado como o jovem embaixador que inspirou todo o programa." Helena precisou se sentar. A jornada havia começado com ela correndo para buscar o filho na escola porque o aquecimento havia quebrado. Agora, esse mesmo filho estava sendo reconhecido internacionalmente como um agente de transformação social. "Mãe, você está bem?" perguntou Mateus, preocupado ao ver a expressão da mãe. "Estou, filho. É só que às vezes é difícil acreditar que tudo isso é real." Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Helena. "Sabe o que mais me emociona nessa indicação? Não é o reconhecimento internacional. É saber que outras crianças, em outros países, vão ouvir a história de Mateus e acreditar que também podem alcançar seus sonhos." Naquele momento, a assistente de Helena bateu na porta. "Desculpem, mas temos uma situação que precisa de atenção." "Que tipo de situação?" perguntou Helena, imediatamente entrando em modo profissional.
É sobre a Marina. Ela está no laboratório de informática e... Bem, é melhor vocês verem pessoalmente. Os três se dirigiram rapidamente ao laboratório. Encontraram Marina cercada por outros jovens do programa, todos observando a tela do computador com expressões de admiração e surpresa. "Marina, o que está acontecendo?" perguntou Ricardo. Marina se virou com os olhos brilhando de emoção. "Senhor Ricardo, meu aplicativo de tradução para Libras foi baixado por mais de 100.000 pessoas na última semana e olha só." Ela apontou para a tela, onde mensagens de agradecimento apareciam continuamente. Pessoas do mundo inteiro estão usando para se comunicar com familiares surdos. Uma mãe do Japão disse que conseguiu conversar com a filha pela primeira vez em anos. Um avô do Canadá está aprendendo Libras para falar com o neto. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Marina, a menina que criava aplicativos em um celular que só funcionava conectado ao carregador, agora estava impactando vidas em escala global. "Isso é incrível, Marina", disse Mateus, abraçando a amiga. "Você está mostrando para o mundo que a tecnologia pode unir pessoas, não separar." Ricardo observava a cena com uma sensação de realização que transcendia qualquer sucesso financeiro que já havia experimentado. Ver aqueles jovens celebrando as conquistas uns dos outros era como assistir ao futuro sendo construído diante de seus olhos. "Sabe o que significa isso?" disse Ricardo, dirigindo-se ao grupo. "Significa que cada um de vocês tem o poder de tocar vidas que nem sabem que existem. O talento de vocês não é apenas um dom pessoal, é uma responsabilidade social." Ana Luísa, que estava acompanhando tudo em silêncio, se aproximou timidamente. "Senhor Ricardo, posso compartilhar uma novidade também?" "Claro, Ana Luísa. O que aconteceu?" "Uma editora entrou em contato comigo. Eles querem publicar um livro com meus poemas. Disseram que raramente encontram uma voz poética tão autêntica em alguém tão jovem." O laboratório explodiu em aplausos e gritos de alegria. Ana Luísa, a menina mais quieta do grupo, seria uma autora publicada. Helena observava tudo com o coração transbordando. Cada conquista daqueles jovens era como ver seus próprios sonhos se multiplicando e se realizando de formas que jamais imaginou possíveis. "Vocês sabem o que isso tudo significa?" disse Mateus, subindo em uma cadeira para falar com todos. "Significa que estamos provando que talento não tem endereço, não tem classe social, não tem limite. Estamos mostrando que quando acreditamos uns nos outros, coisas mágicas acontecem." Naquele momento, Thompson apareceu na porta do laboratório. Havia chegado de surpresa ao Brasil para acompanhar o desenvolvimento do programa pessoalmente. "Espero não estar interrompendo uma celebração importante", disse Thompson com um sorriso caloroso. "Senhor Thompson!" gritaram vários jovens em uníssono, correndo para cumprimentá-lo. "Tenho uma proposta para fazer a todos vocês", disse Thompson, após cumprimentar cada jovem individualmente. "Que tal se vocês fossem os palestrantes principais na cerimônia de premiação em Genebra?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. 15 jovens brasileiros, que meses atrás eram invisíveis para a sociedade, agora estavam sendo convidados para falar em um evento internacional. "Todos nós?" perguntou Diego, o astrônomo amador que havia desenvolvido um programa de observação espacial para escolas públicas. "Todos vocês", confirmou Thompson. "O mundo precisa ouvir suas vozes, conhecer suas histórias, entender que a transformação social real acontece quando investimos no potencial humano, não apenas em infraestrutura." Ricardo se aproximou de Thompson. "Você tem certeza disso? São 15 jovens, algumas famílias. Será uma delegação considerável." "Ricardo", disse Thompson colocando a mão no ombro do amigo, "em 15 anos de fundação, nunca tivemos resultados tão extraordinários em tão pouco tempo. Esses jovens não são apenas beneficiários de um programa, eles são os próprios agentes da transformação."
Helena se aproximou de Mateus, que estava absorvendo tudo em silêncio. Filho, o que você está pensando? Mateus olhou para a mãe, depois para Ricardo, depois para todos os amigos ao seu redor. Estou pensando no menino que entrou naquele escritório há alguns meses. Ele estava com medo, se sentindo pequeno. Agora olho para todos nós e vejo que nunca fomos pequenos. Só precisávamos de alguém que acreditasse que podíamos ser grandes. As palavras de Mateus tocaram profundamente todos os presentes. Thompson se abaixou para ficar na altura do menino. Mateus, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Sr. Thompson. Se você pudesse voltar no tempo e mudar algo daquele dia no escritório, você mudaria? Mateus pensou cuidadosamente antes de responder. Não mudaria nada, porque foi exatamente do jeito que precisava acontecer. O Sr. Ricardo precisava descobrir que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Minha mãe precisava descobrir que ela sempre foi uma líder, só não sabia disso. E eu precisava descobrir que meu talento não era só para mim, mas para ajudar outras pessoas a descobrirem os talentos delas também. Ricardo sentiu uma emoção tão intensa que precisou se afastar por um momento. Aquela criança, com sua sabedoria simples e profunda, havia resumido em poucas palavras uma transformação que mudou não apenas suas vidas, mas as vidas de centenas de outras pessoas. Thompson se levantou e se dirigiu a todo o grupo. Muito bem, jovens embaixadores. Temos 3 semanas para nos preparar para Genebra. Cada um de vocês terá 5 minutos para contar sua história ao mundo. 5 minutos para mostrar que o futuro está em boas mãos. Enquanto todos discutiam animadamente os preparativos para a viagem, Helena se aproximou de Ricardo. Posso fazer uma pergunta? Claro, Helena. Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Ricardo pensou por um longo momento. Me arrependo de ter demorado tanto para enxergar o que sempre esteve bem na minha frente. Mas não me arrependo do caminho, porque foi ele que me trouxe até aqui, até vocês. Helena sorriu. Sabe o que Mateus me disse ontem à noite? O quê? Que você não é mais o patrão da mamãe, que agora você é parte da nossa família. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Família. Uma palavra que há muito tempo havia perdido significado em sua vida, estava sendo redefinida por uma criança que lhe ensinou que riqueza verdadeira se mede em relacionamentos, não em números bancários. A cerimônia do Prêmio Internacional de Inovação Social em Genebra seria transmitida para mais de 50 países. O auditório principal do Centro de Convenções estava lotado com líderes mundiais, filantropistas, educadores e jornalistas de todo o planeta. Mas no backstage, 15 jovens brasileiros conversavam animadamente, nervosos e emocionados com o que estava por vir. Mateus ajustava a gravata nova que Helena havia escolhido especialmente para a ocasião. Era a primeira vez que usava um terno, mas não foi isso que o deixava nervoso. Era saber que milhões de pessoas ao redor do mundo ouviriam sua história e, mais importante, as histórias de seus amigos. Pessoal, disse Ricardo entrando no camarim improvisado, chegou a hora. Vocês estão prontos? Prontos! Responderam todos em uníssono com uma energia contagiante. Helena verificou cada jovem, ajeitando gravatas, alisando vestidos, sussurrando palavras de encorajamento. Sua transformação estava completa. De empregada doméstica a mentora reconhecida internacionalmente, mas sem nunca perder a essência maternal que a definia. Lembrem-se, disse Helena, vocês não estão aqui para impressionar ninguém. Vocês estão aqui para ser vocês mesmos. É isso que o mundo precisa ver. Autenticidade, determinação e esperança. Thompson apareceu na porta. É hora. O mundo está esperando para conhecer vocês. A apresentação seria feita em formato de mesa redonda, com cada jovem tendo 5 minutos para contar sua história. Mateus seria o primeiro, seguido pelos outros em ordem alfabética. Ricardo e Helena se posicionaram nas primeiras fileiras da plateia, junto com Thompson, Dubois e Müller.
As luzes se acenderam e o apresentador, um jornalista britânico conhecido mundialmente, fez a introdução. Damas e cavalheiros, hoje conheceremos a mais extraordinária transformação social que já documentamos. Em apenas 8 meses, um grupo de jovens brasileiros provou que o potencial humano não conhece barreiras socioeconômicas. Mateus caminhou até o microfone. Quando começou a falar, sua voz estava firme e clara. Meu nome é Mateus. Há alguns meses, eu era apenas o filho de uma empregada doméstica que passava as tardes na biblioteca municipal porque não tinha onde ficar. Hoje estou aqui representando mais de 100 jovens brasileiros que descobriram que seus sonhos não são grandes demais. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Aprendi 9 idiomas, porque queria conhecer o mundo através dos livros. Nunca imaginei que esse conhecimento me traria até aqui. Mas sabe o que aprendi nessa jornada? Que o idioma mais importante que podemos falar é o da esperança. E esse idioma não se aprende em livros, se aprende acreditando uns nos outros. Quando Mateus terminou sua fala, a plateia explodiu em aplausos. Nas primeiras fileiras, Helena chorava de emoção, enquanto Ricardo se esforçava para manter a compostura. Marina foi a próxima. Contou como criava aplicativos em um celular emprestado e como sua tecnologia agora ajudava pessoas surdas ao redor do mundo a se comunicarem. Sua história tocou especialmente a plateia quando ela demonstrou ao vivo como o aplicativo funcionava, traduzindo suas palavras para Libras em tempo real. Diego fascinou a todos ao explicar como observava estrelas com telescópios feitos de material reciclável e como desenvolveu um programa que já estava sendo usado em mais de 200 escolas públicas brasileiras. Ana Luísa recitou um de seus poemas, e não havia olho seco no auditório quando ela terminou com os versos. Sonhos não são luxo de rico, são necessidade de pobre. São a única riqueza que ninguém pode nos roubar. Carlos, o menino que descobriu seu talento para matemática após ganhar óculos, explicou como criou um método revolucionário para ensinar equações complexas usando objetos do cotidiano. Sua apresentação foi tão impactante que 2 universidades europeias se ofereceram para publicar seu método. Um por um, cada jovem contou sua história. 15 narrativas diferentes, mas todas conectadas pelo mesmo fio condutor, o poder transformador de acreditar no potencial humano. Quando todos terminaram suas apresentações, o apresentador chamou Ricardo ao palco. Senhor Almeida, como coordenador do programa, gostaria de nos explicar o segredo desse sucesso extraordinário? Ricardo caminhou até o microfone com passos firmes, mas o coração acelerado. Olhou para Helena na plateia, depois para os 15 jovens ao seu lado e finalmente para as câmeras que transmitiam para o mundo. O segredo, começou Ricardo, é que não existe segredo. Esses jovens sempre tiveram esse potencial. A única diferença é que alguém finalmente prestou atenção. Ele pausou, deixando as palavras ecoarem pelo auditório. Durante anos, construiu uma empresa de sucesso acreditando que oportunidades eram recursos escassos que deveriam ser guardados para poucos. Esses jovens me ensinaram que oportunidades são como sementes. Quanto mais você planta, mais elas se multiplicam. A voz de Ricardo começou a tremer de emoção. Mateus entrou no meu escritório em um dia comum e mudou minha vida para sempre. Não porque sabia 9 idiomas, mas porque me ensinou que inteligência não é privilégio de classe social. É dom humano universal que precisa apenas de uma chance para florescer. A plateia se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Câmeras captavam rostos emocionados na plateia, alguns chorando abertamente. Quando os aplausos finalmente cessaram, o apresentador fez o anúncio final. O Prêmio Internacional de Inovação Social deste ano vai para o programa Pontes do Conhecimento Brasil,
representado por esses extraordinários jovens, e pelo senhor Ricardo Almeida. O troféu foi entregue simbolicamente a Mateus, que o ergueu no ar enquanto seus amigos se abraçavam emocionados. Mas o momento mais tocante aconteceu quando Mateus desceu do palco e entregou o troféu para Helena. "Mãe", disse Mateus no microfone, "esse prêmio é seu. Você me ensinou que educação não é o que aprendemos na escola, mas o que aprendemos em casa. Você é minha primeira e mais importante professora." Helena subiu ao palco tremendo de emoção. Nunca imaginou que um dia estaria em um palco internacional sendo aplaudida por centenas de pessoas. Quando recebeu o microfone, sua voz saiu como um sussurro que foi amplificado para o mundo inteiro. "Sou apenas uma mãe que fez o que qualquer mãe faria", acreditou no filho. "Mas aprendi que quando uma mãe acredita em uma criança, ela não está apenas mudando uma vida, está mudando o mundo." Suas palavras simples e profundas tocaram corações ao redor do planeta. Nas redes sociais, hashtags como #Mãe, que transforma e Caixa Talentos Sem Fronteiras começaram a viralizar instantaneamente. Após a cerimônia, os 15 jovens foram cercados por jornalistas, educadores e representantes de universidades de todo o mundo. Ofertas de bolsas de estudos, convites para palestras e propostas de parcerias chegavam de todos os lados. Entre os interessados estava a diretora da Universidade de Oxford, que se aproximou especificamente de Mateus. "Jovem, sua capacidade linguística é extraordinária, mas sua inteligência emocional é ainda mais impressionante. Gostaria de oferecer uma bolsa integral para você estudar diplomacia em nossa instituição." Mateus olhou para a mulher elegante à sua frente, depois para Helena, que observava a conversa à distância. "É uma honra receber essa oferta, professora. Mas posso fazer uma pergunta?" "Claro. A senhora aceitaria 15 alunos brasileiros? Porque aprendi que talentos individuais são bons, mas talentos coletivos transformam o mundo." A diretora ficou surpresa com a resposta, mas sorriu admirada. "Jovem, você acabou de me dar a melhor lição de liderança que já recebi. Vamos conversar sobre isso." Enquanto isso, um grupo de empresários suíços se aproximou de Ricardo com uma proposta inesperada. "Senhor Almeida, queremos replicar seu programa na Europa. Estamos dispostos a investir 50 milhões de euros para começar." Ricardo sentiu o peso da oferta, mas sua resposta surpreendeu os empresários. "Aceito, mas com uma condição. Helena será a diretora-geral do programa europeu e todos os jovens brasileiros serão consultores permanentes. Eles conhecem o verdadeiro segredo do sucesso." Naquele momento, Thompson se aproximou do grupo. "Ricardo, preciso compartilhar algo com você." "O que é, Thompson?" "Acabei de receber ligação de representantes de 12 países diferentes. Todos querem implementar versões do programa Pontes do Conhecimento. Estamos falando de uma expansão global." Ricardo olhou ao redor, vendo os 15 jovens conversando animadamente com pessoas de todo o mundo, cada um compartilhando sua história e inspirando novas possibilidades. Helena estava rodeada de educadores interessados em seus métodos de mentoria, e Mateus traduzia conversas entre grupos que falavam idiomas diferentes. "Thompson", disse Ricardo, "acho que criamos algo maior do que imaginávamos." "Não, Ricardo, vocês descobriram algo que sempre existiu. O potencial humano é universal. Vocês apenas mostraram como desbloqueá-lo." Mas o momento mais significativo aconteceu no hotel, quando todos se reuniram para um jantar comemorativo. Thompson se levantou para fazer um brinde. "Em 15 anos de fundação, nunca presenciei uma transformação tão profunda e duradoura. Vocês não apenas mudaram suas próprias vidas, vocês redefinirão como o mundo pensa sobre educação, oportunidade e potencial humano." Ricardo se levantou em seguida. "Quero agradecer a cada um de vocês por me ensinarem que sucesso verdadeiro não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que multiplicamos." Ele se virou para Mateus. "Mateus,
Você entrou na minha vida como um furacão silencioso e me mostrou que eu havia passado anos construindo paredes onde deveria ter construído pontes. Mateus se levantou e abraçou Ricardo. Senhor Ricardo, o Senhor não construiu paredes, o Senhor só esqueceu onde estava a porta. Nós apenas lembramos o Senhor de como abri-la. O abraço entre eles foi fotografado por jornalistas presentes e se tornaria uma das imagens mais compartilhadas do ano, simbolizando a possibilidade de transformação em qualquer idade. Helena observava tudo com lágrimas de felicidade. Seu filho, que começara a jornada preocupado em não atrapalhar uma reunião de negócios, estava agora inspirando mudanças em escala global. Durante o jantar, cada jovem recebeu convites específicos que mudaram o rumo de suas vidas. Marina foi convidada para desenvolver tecnologias assistivas no Vale do Silício. Diego recebeu uma oferta para trabalhar na Agência Espacial Europeia. Ana Luísa foi procurada por editoras de 5 países diferentes. Mas todos foram unânimes, só aceitariam as ofertas se pudessem continuar como embaixadores do programa, inspirando outros jovens ao redor do mundo. 3 dias depois, de volta ao Brasil, a sede da fundação estava repleta de jornalistas, educadores e políticos querendo conhecer o programa de perto. O telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas e propostas de expansão. Mas para Mateus, a melhor parte da volta foi poder visitar a biblioteca municipal, onde tudo começou. Dona Carmen, a bibliotecária que sempre o deixava usar o computador, estava esperando com um bolo e uma pequena festa surpresa. Mateus, disse Dona Carmen com os olhos marejados, sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei que você inspiraria o mundo inteiro. Dona Carmen, respondeu Mateus, a senhora foi minha primeira professora de esperança. Me ensinou que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode nos roubar. Naquela visita, Mateus fez questão de anunciar uma novidade. A biblioteca municipal seria completamente modernizada e se tornaria a primeira biblioteca Pontes do Conhecimento do Brasil, servindo como modelo para outras cidades. Aqui começou meu sonho, disse Mateus para as câmeras presentes. Aqui outros sonhos vão começar também. Naquela noite em casa, Helena e Mateus se sentaram na pequena cozinha onde costumavam fazer as lições de casa. Agora tinham uma casa maior, mais confortável, mas aquela cozinha continuava sendo o coração de suas conversações mais importantes. Filho, disse Helena, você tem noção do que conseguimos juntos? Tenho, mãe. Mas sabe o que mais me deixa feliz? O quê? É saber que outras crianças vão ter as oportunidades que eu tive. É saber que outros meninos e meninas vão descobrir que seus sonhos não são grandes demais. Helena abraçou o filho, sentindo uma gratidão imensa por tudo que haviam vivido. E sabe o que eu aprendi nessa jornada? O quê, mãe? Aprendi que nunca fomos pobres. Só não sabíamos ainda como usar nossa riqueza. Naquela mesma noite, Ricardo estava em seu apartamento, mas não mais sozinho. Havia convidado alguns dos jovens do programa para jantar, e a sala, que antes era silenciosa, agora ecoava com risadas, conversas animadas e planos para o futuro. Olhando pela janela para a cidade iluminada, Ricardo refletiu sobre a jornada que o trouxe até ali. Havia descoberto que liderança verdadeira não é sobre comandar, mas sobre servir. Que riqueza autêntica não é sobre acumular, mas sobre compartilhar. E que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, cuidado e amor incondicional. Seu telefone tocou com uma mensagem de Thompson. Ricardo, que tal expandirmos o programa para a América Latina inteira? Temos parceiros interessados no México, Argentina e Colômbia. Ricardo sorriu e digitou sua resposta. Vamos mudar o continente, Thompson. Uma criança de cada vez. E assim, a história que começou com um menino nervoso em um escritório elegante se transformou em um movimento global de transformação social.
Mateus continuou sendo apenas Mateus, curioso, gentil e determinado a usar seus talentos para ajudar outros. Helena continuou sendo a mãe amorosa que sempre foi, mas agora com uma plataforma para multiplicar esse amor. E Ricardo descobriu que o maior negócio de sua vida não envolvia dinheiro, mas investimento no potencial humano. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Mateus sobre o segredo de sua transformação, ele sempre respondia com a mesma simplicidade que o caracterizava. Não existe segredo, existe apenas a escolha de acreditar que todas as pessoas têm algo especial para oferecer ao mundo. E quando acreditamos nisso, coisas mágicas acontecem. A história de Mateus provou que talento não tem endereço, que oportunidades podem nascer dos encontros mais improváveis e que uma criança com um sonho pode, literalmente, mudar o mundo.